corpo seco, também conhecido como unhudo, é uma criatura do folclore brasileiro cuja lenda teria surgido em meados do século XX. É bem conhecido nos estados de São Paulo, Minas Gerais e na região norte e nordeste do país. E este é o canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e nesse vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre essa lenda tão estranha e suas versões ainda mais estranhas. Existem, de fato, muitas versões sobre a lenda do corpo seco. Uma delas fala que em vida ele foi um homem muito mau, que vivia brigando com as pessoas e principalmente maltratava a própria mãe. Então, após a morte, ele se transformou numa criatura grotesca que tem como objetivo punir as pessoas que maltratam, respondem, enfim, agridem as próprias mães. Dizem que ele fica na floresta, que ele se camufla, ficando assim colado próximo a troncos de árvores velhas, à espera de uma vítima, e que então ele pula sobre elas e suga todo o seu sangue. E essa pessoa depois, por sua vez, também vira um corpo seco. O que parece muito, é óbvio, um paralelo com lendas de vampiro que a gente bem conhece. Inclusive fala-se que quando ele permanece muito tempo nessa posição, parado, camuflado junto às árvores, esperando uma vítima, mas essa vítima não aparece e ele, portanto, não consegue se alimentar, ele acaba morrendo, ficando paralisado no formato de uma árvore. Uma árvore, obviamente, seca, velha, morta. E que essa seria a razão pela qual, muitas vezes, a gente se depara nas florestas com árvores que lembram de longe a aparência de um ser humano, tem uma forma humanoide. Outra versão da lenda do corpo seco diz que em vida ele teria sido um homem muito mesquinho, que cultivava em sua fazenda uma quantidade muito grande, uma variedade enorme de grãos e frutas. E que durante uma época em que havia uma grande estiagem e que existiam muitas pessoas na região passando fome, ele simplesmente se recusou a dividir os seus estoques, que eram imensos. Ele tinha estoques de alimento muito grandes, o que acabou provocando a revolta da população. E então, na briga que transcorreu a seguir com essa revolta, as pessoas famintas querendo se alimentar, ele acabou morrendo, tendo um infarto. Acontece que nem a morte foi capaz de aplacar a raiva desse homem, que na verdade só aumentou. Então ele se transformou numa criatura grotesca e vingativa, que fica habitando as matas, transitando pelas matas, à espera de qualquer vítima que possa cruzar o seu caminho para poder atacá-la. E que ele jamais permite que qualquer pessoa se aproxime de absolutamente qualquer tipo de árvore frutífera, porque até hoje ele considera essas árvores como sendo as mesmas árvores do seu antigo pomar que ele tinha em vida. Em Ituiutaba, Minas Gerais, existe uma versão da lenda que é, na verdade, aquela que eu mais gostei. Eu não conhecia, para ser sincero, muita coisa sobre o corpo seco antes da pesquisa para esse vídeo. E muito menos conhecia essa versão que acontece em Ituiutaba. Mas eu gostei demais dela porque me pareceu a mais interessante. Segundo essa lenda, certa vez o corpo de uma mulher que havia sido enterrado no cemitério municipal da cidade simplesmente não permanecia mais do que algumas horas na terra. Ele subia, a terra expulsava esse corpo, repelia ele. Diante dessa situação tão inusitada e tão grotesca, a população acabou chamando os bombeiros, que na falta de uma solução e também de uma explicação, pegaram o corpo e levaram ele até uma serra que fica ao sul do município. Nessa serra, eles deixaram o corpo numa caverna que existe lá, já que enterrar parecia impossível porque a terra continuava repelindo o corpo,
eles acharam que uma boa solução seria deixar dentro dessa caverna, esperando que lá essa mulher realmente pudesse encontrar o descanso eterno. Acontece que, segundo os moradores, até hoje, quando você passa numa estrada de terra que fica às margens dessa serra, você consegue ouvir os lamentos e gritos dessa mulher vindos de dentro da caverna. E a estrada, a serra, na verdade, acabou ficando conhecida desde então como a Serra do Corpo Seco. De todas as versões que eu conheci, eu acho essa, sem dúvida, a mais impressionante. E você, já conhecia alguma versão? O Corpo Seco, na verdade, é bastante popular. Tem muito vídeo no YouTube falando dele. E eu realmente ficava curioso cada vez que eu via alguma coisa. Quando fui procurar me informar um pouco mais, não resisti e acabei fazendo o meu próprio vídeo. E se você chegou até o canal por esse vídeo, não conhecia, gostou, se inscreve, ativa o sininho, fica com a gente, deixa o like. Para você que sempre me acompanha, meu abraço, meu agradecimento. Fica com a gente. Quem puder, compartilha, isso sempre vai ajudar o canal. Abraços, fui!